aqui com vetores, agora exercícios de adição de vetores. Primeira questão, dois vetores A e B com origens coincidentes formando um ângulo θ. Se os módulos de A e B são respectivamente iguais a 3 unidades e 4 unidades, determine o módulo do vetor soma em cada um dos seguintes casos. θ igual a 0, θ igual a 90 graus, θ igual a 180 graus, θ igual a 60 graus. E que é θ? θ é o ângulo que é formado entre os vetores A e B. Então, na nossa letra A, ele quer que θ seja igual a 0. θ igual a 0 significa que os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Eles não formam nenhum ângulo entre eles. Então, eu teria aqui um vetor A, que tem módulo 3, e um vetor B, que tem módulo 4. Nós já vimos que para somar vetores que tenham mesma direção e mesmo sentido, basta somar os seus módulos. 3 mais 4, 7. 7 unidades. Letra B. θ igual a 90 graus. Nós vimos que se eles formam um ângulo de 90 graus entre eles, basta utilizar o teorema de Pitágoras. Meu vetor soma ao quadrado vai ser o vetor B ao quadrado mais o vetor A ao quadrado, que vai dar 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, portanto, S ao quadrado é 25 e meu vetor soma terá 5 unidades. Na letra C, ele pede que o ângulo entre os vetores seja de 180 graus. 180 graus significa que eles estão numa mesma reta, com a mesma direção e sentidos opostos, certo? Numa mesma reta. Eu vou desenhá-los assim. Eu tenho aqui o vetor A, e aqui o vetor B. Na reta, eles formam um ângulo de 180 graus. Bom, se eles têm mesma direção e sentidos opostos, vimos também que basta subtrair os seus módulos. Então, S, meu vetor soma, que é A mais B, né? Vetor A mais o vetor B, vai ser o módulo de A menos o módulo de B. A ordem aqui não importa muito, porque esse sinal aqui, menos 1, esse sinal ele vai apenas indicar qual é a direção e o sentido do seu vetor soma. Nesse caso, se eu tenho um vetor B aqui, eu disse que ele é negativo, e minha soma dá negativa, isso significa que ele vai estar na mesma direção e no mesmo sentido do vetor B, certo? Caso eu tivesse invertido, eu estaria dizendo que o meu vetor B é positivo, e a resposta daria positiva, portanto o vetor está na mesma direção e no mesmo sentido de B, da mesma forma. Tudo bem? Agora, para a letra D, nós temos um ângulo que não é um caso particular, nem vai estar na mesma direção. Nós podemos utilizar tanto a regra do polígono quanto a regra do paralelogramo para resolvê-la.
Mas observe que ele fala que eles têm origens coincidentes, como eu fiz aqui em todas as questões. Se eles têm origens coincidentes, os vetores fica mais fácil de serem somados se eu utilizar a regra do paralelogramo. Então, para a letra D, eu vou utilizar a regra do paralelogramo, já que meus vetores têm origens coincidentes. Eu não preciso fazer nenhuma operação para modificar esse vetor e utilizar a regra do polígono. Faço a projeção de A, faço a projeção de B, e o meu vetor soma estará na diagonal do paralelogramo. O ângulo formado, ele diz na questão que é de 60 graus. Então aqui eu vou utilizar a minha lei do cosseno. S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembre-se que, se estamos usando a regra do paralelogramo, aqui é mais, correto? Mais 2AB cosseno de 60. Meu vetor soma vai ser, então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 4. O cosseno de 60, caso vocês lembrem da musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. O cosseno de 60 será 1/2. Tudo bem? Posso cortar 2 com 2 e eu tenho que S ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, mais 3 vezes 4, 12. Então, S ao quadrado vai ser 25 mais 12, 37. S, então, vai ser raiz de 37, que não é um número quadrado perfeito, portanto, a resposta ficaria assim. Tudo bem? Então, resolvemos para θ igual a 0, que nós temos vetores com a mesma direção e o mesmo sentido. Para θ igual a 180, que nós temos vetores com a mesma direção e sentidos contrários. Nosso caso particular, caso θ seja igual a 90 graus, teorema de Pitágoras, e um ângulo em que eu preciso aplicar a lei dos cossenos. Tudo bem? Agora, vamos para uma questão própria da física. Você tem um corpo em que três forças, F1, F2 e F3, estão aplicadas nesse corpo O, aqui, conforme essa figura. F1 e F2 têm módulos iguais a 10 newtons. Newton, unidade de força. Calcule F3 para que a soma desses três vetores tenha módulo 5 newtons e sentido para baixo. Ou seja, imagine aqui, ó, tem três caras puxando esse corpo, formando essa figura. O ângulo entre esses vetores é de 120 graus. Eu quero que você me diga qual a força. Se F1 e F2 fazem 10 newtons, qual é a força que o terceiro cara tem que fazer para que esse corpo tenha uma resultante para baixo? Vamos entender como é que faz? Aqui, diferente das outras questões que nós fizemos, onde nós só tínhamos dois vetores, agora nós temos três. Sempre que você tiver três ou mais vetores, a dica é: faça de 2 em 2. Por isso nós vimos como resolver com apenas dois vetores. Porque você sempre vai fazer com dois vetores. Então, eu vou pegar os dois vetores que eu já conheço os seus módulos e vou somá-los. Eu vou pegar F, desenhar aqui um pouquinho mais
mais para baixo. Vou pegar aqui F1, que tem módulo 10. F2, que também tem módulo 10, e estão separados de 120 graus. Observem que, por eles terem origem coincidentes, fica muito mais fácil se eu fizer pela regra do paralelogramo. Então, projeção, meu vetor soma ele vai estar para cima, totalmente, porque esses dois vetores têm o mesmo módulo. Então, se ele tem um ângulo de 120 graus, eu vou fazer pela lei dos cossenos. S ao quadrado é igual, aqui é S, certo? É igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Regra do paralelogramo, utilizo o sinal de mais, duas vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de 120. Mas, professor, eu nunca vi o cosseno de 120. Observem que na aula anterior eu dei um macete. O cosseno de 180 menos um ângulo é igual a menos o cosseno desse ângulo. E o suplementar de 120 é 60 graus. Então, se você sabe qual é o cosseno de 60, 1/2, o cosseno de 120 é menos 1/2. Então, vamos substituir aqui. S ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 10 vezes menos 1/2. Novamente, eu posso cortar o 2 com 2 aqui, mais com menos, menos. Atenção nisso. Então, S ao quadrado vai ser 100 mais 100 menos 100. 100 menos 100 dá 0. Então, S ao quadrado é igual a 100, cuja raiz 10 newtons. Lembrar sempre da unidade. Tudo bem? Agora observe. Se eu tenho dois vetores que somados dão um vetor para cima no valor de 10 newtons, e eu quero saber um terceiro vetor que tem sentido para baixo, como é que eu faço? Observe agora que eles dois têm a mesma direção. Então, se eles têm a mesma direção em sentidos opostos, eu só preciso subtrair os seus módulos. Então, a soma total, vou botar assim, ST, a soma total vai ser esse vetor soma, somado vetorialmente com F3, certo? Eu quero que minha soma total tenha módulo 5. Então, falando apenas de módulos, se eles têm sentidos diferentes, eu vou subtrair os seus módulos. Tudo bem? O sinal aqui, eu posso, como eu falei na questão anterior, eu posso trocar. Se eu quero que ele tenha sentido para baixo, observe que o sentido para baixo é o sentido de F3. Portanto, é interessante para mim deixar F3 positivo. Então, eu vou botar aqui positivo e dizer que meu S que está para cima é negativo. Para resolver F3 aqui, então, eu posso simplesmente passar esse menos 10 para o outro lado. Vai ficar 5 mais 10. F3, então, é 15 newtons. Ou seja, esse terceiro cara aqui precisa fazer uma força de 15 newtons para que essa resultante
tenha módulo 5 e sentido para baixo. Beleza? Até a próxima. Inscreva-se no nosso canal.